Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso 5º capítulo de Ciências, página 158, a saúde visual. Vamos lá? Veremos nessa aula mais um exemplo de poluição visual. Como poderemos identificá-la e quais as formas usadas para recuperarmos os ambientes onde este tipo de poluição é notada. Ouvi falar em uma tal de poluição visual. Que poluição nova é essa agora? A poluição visual também está relacionada ao crescimento das grandes cidades e às atividades humanas. Vimos anteriormente a poluição sonora, suas características e efeitos que ela causa em nossas vidas. Precisamos entender agora como a poluição visual surge e de que forma poderemos deixar os ambientes livres dela. Observe a imagem ao lado. Você conseguiria ler todas as informações sem se confundir? Além disso, você não acha que os motoristas se distraem mais facilmente com a quantidade de letreiros luminosos? Ao lado temos letreiros luminosos em Manhattan, nos Estados Unidos, tá? Isso nós chamamos de poluição visual. Vamos lá, poluição visual. A poluição tem relação direta com a limpeza e a organização. Todo cidadão tem o dever de proteger seu espaço, consequentemente a sua cidade, de todo e qualquer tipo de poluição. Precisamos criar hábitos mais saudáveis e que protejam não somente esses locais, mas as pessoas, os animais e as plantas que dividem esse espaço conosco. A poluição visual foi classificada recentemente, mas está presente no nosso cotidiano há muitos e muitos anos. Excessos de cartazes, letreiros luminosos ou não, outdoors, propagandas de qualquer outro tipo de informação que cubra espaços naturais e também casas, prédios e outras edificações. Esse bloqueio visual pode causar prejuízos estéticos e problemas como estresse e acidentes de trânsito. Letreiros luminosos bloqueando a vista de 2 prédios. O excesso de cartazes em uma parede. Letreiros gigantes podem comprometer a vegetação e o relevo. Em muitos casos, a vegetação é alterada por conta da instalação de letreiros e placas. Passagens são interrompidas e elementos da arquitetura são danificados. As propagandas e informações tomam conta de todo o espaço. Nas médias e grandes cidades do mundo, um outro fator que contribui bastante para a poluição visual são as pichações. Elas destroem patrimônios, desgastando monumento, casas, edifícios e outras obras. Além disso, essas atitudes obrigam o poder público e privado a realizar a recuperação constante desses espaços que têm o custo muitas vezes elevado. Eleições e o aumento da propaganda. As eleições costumam ser um período de grande produção de poluição visual. No nosso caso, essa é uma matéria uma notícia bem recente, né? Porque nós tivemos no domingo passado as eleições do primeiro turno, que nós vamos para o segundo. Ou seja, mais poluição visual ainda vai ser gerada. Em períodos eleitorais, as propagandas de candidatos e inúmeros cargos políticos sobrecarregam os espaços públicos e privados, deixando os ambientes mais feios e com informações difíceis de serem diferenciadas. As leis brasileiras atuais proíbem este excesso, gerando multa aos candidatos que desafiarem este aumento de propagandas. Além disso, o acúmulo de lixo gerado nas ruas provoca outros tipos de poluição. Nos períodos eleitorais, há um aumento significativo de propagandas em meio de transporte, transformando qualquer espaço, fixo ou móvel, em meios de propaganda. Aí nós temos aí 2 exemplos. Excesso de cartazes e outro tipo de propaganda na rua de uma cidade e numeração do ônibus que fica em segundo plano devido à poluição visual, tá? Efeitos da poluição visual. A poluição visual pode provocar alguns problemas
de saúde e impactar no nosso dia a dia. As cidades ficam feias, desgastadas e, em muitos casos, o aumento das propagandas e as informações visuais impedem que as pessoas consigam identificar o que é realmente necessário. Aumento do estresse, cansaço visual, irritabilidade são alguns efeitos físicos que a poluição visual pode trazer. Além disso, acidentes de trânsito podem ocorrer com a maior frequência, em virtude da distração que os motoristas têm com as propagandas. Alterações nas paisagens, vegetação e relevo também são consequências da poluição visual. Que outros tipos de poluição estão relacionados aos períodos eleitorais, além da poluição visual? Poluição sonora, devido aos carros de som e encontros em locais públicos, e a poluição do solo, com o aumento da quantidade de lixo jogados na rua. A nossa população, a maior parte dela, é um povo que não tem educação, porque o lixo deve ser jogado no lixo. Desde o jardim a tia vem ensinando que o lugar do lixo é no lixo. As pessoas crescem, se tornam adultos mal educados, acabando jogar os lixos no chão e poluindo a nossa cidade. Os prejuízos e as consequências, infelizmente, não atingem só aqueles que jogam o lixo no chão, acabam atingindo a gente também. Segundo a Universidade AM, no Texas, nos Estados Unidos, a poluição visual aumenta o número de casos de obesidade, estresse, consumo de bebidas e cigarros. O aumento significativo de letreiros e propagandas em ruas e avenidas, além de causar distração a motoristas, ciclistas e pedestres, eleva o consumo de produtos provocando diversos males. As pessoas expostas se sentem estimuladas a consumir mais. Esse foi o nosso conteúdo de saúde visual. Falei um pouco sobre a poluição visual, né? Falei um pouco sobre as eleições e o aumento da propaganda, os efeitos da poluição visual. Agora vocês farão os exercícios da página 161, 162 e 163, tá? E a tia volta para fazer a correção com vocês, tá bom? Beijoca, bye bye!